Bom, pessoal, meu nome é Hudson. Estamos iniciando o curso de tubulação industrial, capítulo 1, onde falaremos sobre tubos, materiais e processos de fabricação. Onde utilizamos as tubulações? Utilizamos nas indústrias químicas, petrolíferas, alimentícias, na construção civil e etc. Vamos citar um exemplo. Na indústria, nós temos setor de carregamento de matéria-prima, setor de estocagem de matéria-prima, unidade de processamento de produtos, temos estocagem de produtos acabados e setor de descarregamento de produtos. Temos a área de transferência, onde chamamos de tubovia. Nesta área se encontram as tubulações que fazem interligações entre todas as áreas. Por exemplo, desde o setor de carregamento até estocagem de matéria-prima, até unidade de processos, até estocagem de produtos acabados e finalizando o descarregamento de produtos para distribuição. Qual a definição entre tubos e tubulações? Tubos são condutores fechados destinados principalmente ao transporte de fluidos. Todos os tubos são de seção circular, apresentando-se como cilindros ocos. Já tubulações são um conjunto de tubos e seus acessórios, tais como válvulas, conexões, filtros, flanges e etc. Em unidades de processo, são os elementos físicos de ligação entre os equipamentos, por exemplo, vasos de pressão, reatores, tanques, bombas, trocadores de calor e etc., por onde circulam os fluidos de processo e utilidades. Vamos falar agora sobre processo de fabricação de tubos. No mercado, existem vários processos. Vamos falar sobre tubos sem costura. Em tubos sem costura, nós temos o processo de laminação, o processo de extrusão, o processo de fundição. Já em tubos com costura, são fabricados a partir de calandragem de chapas e soldagem longitudinal ou helicoidal das extremidades das chapas. Esta última não deve ser utilizada em tubos de processo conduzindo fluidos inflamáveis ou tóxicos. Tipos de processo de soldagem, no caso temos elétrica com fusão em um metal de adição, que chamamos de arco submerso, ou por resistência, sem metal de adição. Tubos sem costura. Processo de laminação com laminador oblíquo. Neste processo encontramos dois rolos oblíquos, um lingote maciço, uma haste com uma ponteira, onde será introduzida neste lingote, pressionada entre os rolos. Este lingote fará a abertura interna do lingote, transformando em tubo. Na fase de acabamento, o tubo já formado é introduzido entre rolos laminadores e calibradores para ajuste do diâmetro externo do tubo. Em seguida, é introduzido um mandril para calibração e ajuste do diâmetro interno do tubo para que ele possa ficar na dimensão conforme as especificações técnicas. No processo de extrusão, nós temos um mandril, um êmbolo, um recipiente, um tarugo de aço e uma matriz calibrada. No segundo passo, se aproxima o êmbolo e o mandril do tarugo. Já no terceiro passo, é introduzido o mandril no tarugo, fazendo a perfuração e retirando as sobras. No quarto passo, o êmbolo empurra o tarugo dentro da matriz calibrada, fazendo com que o tarugo de aço se transforme em um tubo nas dimensões padronizadas. Tubos com costura. Fabricação a partir de bobinas de chapa. Inicia-se o processo com o corte da chapa nas dimensões do perímetro do tubo. Em seguida,
passam entre rolos conformadores, calandrando a chapa para que ela tome o formato do tubo. Posteriormente, ela é soldada no sentido longitudinal, dando o acabamento final ao tubo. Tubos com solda helicoidal. Nesses tubos, a solda é feita nesse formato, em formato de espiral. Classificação de tubulações. Tubulações industriais. Em tubulações industriais, nós temos tubos dentro de instalações industriais, que são processo ou estocagem. Temos tubulações de processo, tubulações de utilidades, tubulações de instrumentação, tubulações de transmissão hidráulica, tubulações de drenagem e tubulações de lubrificação. Tubulação de processo seria o produto que está sendo processado. Tubulações de utilidades são tubulações secundárias auxiliares ao processo, por exemplo, água de refrigeração, vapor e etc. Instrumentação são tubulações que alimentam os instrumentos, como por exemplo, ar comprimido. Tubulação de transmissões hidráulicas de máquinas. Tubulações de drenagem da área de processo. Tubulações de lubrificação de máquinas. Temos também as tubulações fora das instalações industriais, que é transferências ou descarte. Temos tubulações de transporte, como adução e transporte e drenagem. Temos tubulações de distribuição e coleta. Materiais mais utilizados. Nós temos metais ferrosos, onde encontramos aço carbono, aço liga, aço inoxidável, ferro forjado, ferro fundido, ferros ligados e ferro nodular. Porém, em nossa matéria, falaremos mais entre aço carbono, aço liga, aço inoxidável e ferro forjado. Temos também tubos com revestimento internos. Os revestimentos podem ser de zinco, aço inoxidável, materiais plásticos, elastômeros, borrachas ou ebonite, asfalto, que é esmalte asfálticos, concretos e vidro e porcelana. Seções transversais de tubos. Tubos schedule. A dimensão externa dos tubos de 12 polegadas e diâmetros menores não coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 1 polegada é igual a 25,4 mm. Já o tubo de 1 polegada schedule tem o diâmetro externo de 33,4 mm. O tubo schedule 40 tem um diâmetro externo de 33,4 mm, com o diâmetro interno de 26,6 mm, não coincidindo com a polegada de 25,4 mm, com uma espessura de parede de 6,8 mm. O tubo schedule 80 tem o diâmetro externo de 33,4 mm, com o diâmetro interno de 24,3 mm, não coincidindo com a polegada de 25,4 mm, com uma espessura de 9,1 mm. O tubo schedule 160 tem o diâmetro externo de 33,4 mm, o diâmetro interno de 20,7 mm, não coincidindo com a polegada real de 25,4 mm, e uma espessura de parede de 12,7 mm. Como vocês perceberam, independente da schedule, o diâmetro externo permanece, se alterando o diâmetro interno de acordo com a classe de pressão de trabalho do tubo. Resumindo, aumentando-se a classificação da schedule, aumenta-se a espessura do tubo e a capacidade de suportação de pressão, conforme as especificações técnicas.
Já a dimensão externa dos tubos de 14 polegadas e diâmetros maiores coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 14 polegadas é igual a 355,6 mm. O tubo de 14 polegadas Schedule também tem o diâmetro externo de 355,6 mm, coincidindo com a polegada real. Já no Schedule 40, o diâmetro externo é de 355,6 mm, com o diâmetro interno de 333,4 mm. Espessura de parede de 11,1 mm. No Schedule 80, diâmetro externo de 355,6, com o diâmetro interno de 325,5 e espessura de parede de 15,1 mm. No Schedule 160, 355,6 de diâmetro externo, 317,5 de diâmetro interno, com espessura de parede de 19 mm. Como vocês podem ver, todos os diâmetros iguais externo, independente das schedules, porém alterando o diâmetro interno de acordo com a classe de pressão. Aumentando a schedule, aumenta a espessura do tubo e aumenta também a condição de trabalho, suportando uma pressão maior. Espessuras de parede. Em espessuras padronizadas Schedule, temos a norma ANSI B3610, Schedule 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160. E utilizamos em tubulações de aço, carbono e aço liga. Já na ANSI B3619, temos 5S, 10S, 40S e 80S e utilizamos em tubulações de aço inox. Na nomenclatura antiga, temos STD Standard, XS Extra Strong, XXS Double Extra Strong. A nomenclatura antiga ainda é utilizada e corresponde à medida Schedule em alguns diâmetros. Por exemplo, um determinado diâmetro Schedule 40 pode ser substituído por STD, devido à espessura de parede ser a mesma em ambas as nomenclaturas. Isso você pode estar verificando nas tabelas de dimensões de tubos. Características de alguns tipos de materiais. Aço carbono. Fácil de soldar. Menor relação custo-resistência mecânica. Fácil de conformar. Material de maior utilização. Faixa de temperatura de utilização de menos 45 graus Celsius a 450 graus Celsius. Em alguns casos, é possível a utilização de até 520 graus Celsius. A temperatura limite de oxidação superficial é de 530 graus Celsius. Algumas definições de aço carbono conforme a norma ASTM. ASTM A53. Material de uso geral em serviços de pouca criticidade. Graus A, baixo carbono e B, médio carbono. Fabricados de 1/8 a 26 polegadas. Com costura, solda de resistência elétrica, ou sem costura. Preto, sem acabamento superficial. Utilizado até 400 graus. ASTM A106. Indicado para serviços sujeitos à corrosão sob tensão. Graus A, baixo carbono, B, médio carbono e C, alto carbono. Este último raramente utilizado e não fabricado no país. Fabricados de 1/8 a 26 polegadas, sem costura, acalmado com silício, utilizado até graus A 400 graus Celsius, B 450 graus Celsius e C 450 graus Celsius. API 5L. Material de uso geral, possui vários graus com aplicações diversas. Grau B, uso geral, médio carbono, boa resistência mecânica. Não acalmado. Fabricados de 1/8 a 64 polegadas. Sem costura.
Com costura, vários processos. Possui 2 níveis básicos de qualidade, PSL1 e PSL2. Utilizado até 400 graus. API 5LX. Material de uso geral, possui vários graus com aplicações diversas. Grau B, alta resistência mecânica, não acalmado, fabricados de 1/8 a 64 polegadas, sem costura, com costura, vários processos. Possui também 2 níveis básicos de qualidade, PSL1 e PSL2. Especiais para oleodutos, utilizados até 200 graus. ASTM A333 grau 6. Material de uso específico para baixa temperatura, até menos 45 graus. Acalmado com silício. Composição muito semelhante à do ASTM A106 grau B. Sem costura. Incorpora requisitos de teste de impacto e tratamento térmico de normalização. Utilizado até 400 graus. ASTM A134. Utilizado com pressão no máximo de 10 kg por centímetro quadrado. Com costura, solda de arco protegido. Solda longitudinal e helicoidal. Fabricados de 16 polegadas ou com diâmetros maiores, com espessura de 3/4. Só permitido para fluidos de categoria D. Utilizado até 180 graus Celsius. ASTM A135. Fabricados de 2 a 30 polegadas. Com costura, solda longitudinal ou espiral, com resistência elétrica. Só é permitido para fluidos de categoria D, utilizados até 200 graus. ASTM A671. Material específico para ambiente e baixas temperaturas. Com costura, solda elétrica de arco protegido. Fabricado de 16 polegadas ou diâmetros maiores. 15 classes designadas de 10 a 22 conforme tratamento térmico. Radiografado e com teste de pressão. Acalmados fabricados com chapas ASTM A515 ou A516. Não acalmados fabricados com chapa ASTM A285 grau C. Utilizados até 400 graus. ASTM A672. Material de uso específico para trabalhos de alta pressão com temperaturas moderadas. Com costura, solda de arco protegido. Fabricados de 16 polegadas ou diâmetros maiores. Possui 15 classes designadas de 10 a 52 conforme tratamento térmico. Radiografado com teste de pressão. Acalmados fabricados com chapas ASTM A515 ou A516. Não acalmados fabricados com chapa ASTM A285 grau C. Utilizado até 400 graus Celsius. ASTM A120. Material de uso até 10 kg por centímetro quadrado, com temperaturas de até 180 graus. Qualidade estrutural. Fabricados de 1/8 a 26 polegadas, com costura de solda com resistência elétrica, sem costura, preto sem acabamento superficial, não prescreve composição química, material sem garantia de qualidade. Utilização apenas para fluidos de categoria D. Não dobrar a frio. ASTM A211. Material específico para tubos com costura, solda espiral, resistência elétrica, arco protegido. Fabricados acima de 4
a 48 polegadas. Bom pessoal, eu havia postado o capítulo 1 e achei que ficou muito extenso. Dei uma trabalhada nele e dividi em duas partes, capítulo 1A e capítulo 1B. Então segue até a próxima aula. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês, logo abaixo, clicarem nessa setinha verde aí e dar um curtir para que eu possa estar produzindo mais vídeos para vocês. E se quiserem, podem estar se inscrevendo em meu canal para receber informações sobre novos vídeos postados. Até o próximo. Obrigado.